Aqui é Takashi Miura e você está no Wasabi Atômico! Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, Estreando Takashi Miura e Guga Monteiro, apresentamos o quadro Cinequinta do Wasabi Atômico, agora com Yuki Miura somente na edição. Neste quadro, a cada sexta-feira, fazemos análises de filmes de forma descontraída e nada profissional. Esperamos que curta o vídeo. Começando mais um mais um Cinequinta diferenciado, maneiro. Mas por quê? Por quê? Porque a gente vai ver um desastre de um artista. A gente já viu, né? E é um... Você falou ao contrário a ordem, mas tudo bem, né? Não, eu falei o certo, não é o desastre de um artista? Artista do desastre. Eu tô lendo a versão de Portugal aqui. É isso mesmo, o artista do desastre. Eu li a versão de... Boa, já estamos começando bem aqui, ó. Mais um Cinequinta, galera! Profissionalismo, galera. Eu tô com a versão de Portugal. Ai, que coisa maravilhosa. Bom, vamos falar hoje do filme maravilhoso. Um filme barra documentário. Seria mais um... Na verdade é um filme mesmo, mas ele dramatiza a produção de um outro filme que nós já fizemos uma análise no Cinequinta, que é o The Room. Que é um filme legal, um filme bem bacana. Quem depois escuta lá é legal. E principalmente, se você não assistiu The Room, eu não recomendo que você veja o Artista do Desastre, porque ele meio que conta como é que chegou a ser feito The Room. Ele é um making of do The Room em termos, só que focando nos personagens principais, enfim, que na verdade estão basicamente atuando como eles mesmos no filme. Mas vamos focar então no filme, vamos te introduzir, não é mesmo? E entrar dentro, lá no fundo dessa obra maravilhosa que é o Artista do Desastre. E... Boa, isso acertou, pode seguir. O filme ele acompanha ali o Tommy e o Greg, que são dois atores ali de teatro, se conheceram atores amadores. Num teatro amador, eles estavam fazendo e eles acabam se conhecendo porque o Tommy, ele faz uma cena lá muito dramática e o Greg, ele tinha problemas pra se expressar. Ele era um ator até que bom, só que ele tinha muitos problemas pra falar. Ele era um ator ruim, travado, ruim, robótico. Não. Você tá sendo pessimista, Takashi. Eles eram ótimos. E aí o Tommy ele faz uma apresentação lá, o Greg vê e fica deslumbrado o quanto ele é expressivo. E aí nisso ele fala, me ajuda, e tipo, troca uma ideia com ele na saída lá do teatro. Fala, cara, você pode me dar umas aulas aí de como atuar. E aí que os dois se conhecem e começam a sair juntos. Aí tem uma cena bem bacana, é uma das cenas mais legais do filme, aliás, essa que eles estão no restaurante, eles começam a atuar em voz alta. É muito bacana essa cena. Takashi, para, você tá... Não, eu tô dando risada porque você tá usando as palavras erradas, Guga. What the fuck. Bacana no sentido que parece que eles são, tipo, divertida. É vergonha alheia com cacete, mas é bom, não é bacana nesse sentido. Mas é muito bom. Eu vou adiantar uma coisa aqui antes do Guga se aprofundar um pouquinho no enredo. A gente gostou do filme. Só enriqueceu as duas obras. Eu trouxe o Desastre de um Artista. Eu falei certo? Não, é ao contrário, né? É um Artista do Desastre. Eu trouxe esse filme porque eu já tava com essa ideia, né, de trazer ele pra compensar o The Room, porque The Room
é uma experiência. E realmente que o combo dos dois é perfeito. Me fez abrir a mente. Mas é vergonha alheia pra um cacete esse filme. Nossa, é muito, muito engraçado. É engraçado, mas é muito vergonha alheia. Porque assim, a gente quando assistiu The Room, a gente ficou pensando assim... Eles são atores horrorosos. E, tipo, foi tudo gravado de má vontade. Ou talvez, tipo, pouca grana, então... E, mano, o pior é pensar que os caras são assim na vida real, mano. Principalmente o Tommy, né? Ele é o que ele faz em The Room, provavelmente é como ele é na vida real. Isso é muito bizarro, cara. E assim, o Takashi puxou bem, porque é muito vergonha alheia, cara. Você puxou muito bem. E, tipo, o filme ele vai ter muitos momentos de vergonha alheia que você fica, mano, onde que eu enfio minha cara? E todos protagonizados pelo Tommy, porque, mano do céu, como esse cara é excêntrico, pra dizer o mínimo. E assim, depois dessa cena aí que eu falei, muito boa, deles atuando, cara, eles começam a levantar em voz alta num restaurante, gritando assim, tipo, atuando, ser ou não ser... Eis a questão. Só que atuando mal, gritando, atuando mal no meio de todo mundo e pedindo palmas. Nossa, as pessoas aplaudindo de vergonha, é muito triste. Nossa, é horrível. Mas enfim, aí depois dessa cena eles começam realmente uma amizade. E aí eles, tipo, tem uma hora que eles estão conversando e eles falam, cara, só são atores de verdade quem fica em Hollywood, a gente tá no lugar errado. E aí o Tommy do nada, mano, vira e fala, ah, mano, eu tenho um apartamento lá em Los Angeles, bora dividir apartamento, tentar ser ator lá. E aí, tipo, é uma outra cena muito shame, porque ele aceita, pá, os dois vão morar junto, e a mãe do Greg já fica, mano, peraí, que você vai morar com quem? O que você tá fazendo? E o Tommy para de carro na frente da casa do Greg. Quando ele tá saindo de casa, a mãe dele chega e fala, ah, então esse é o cara que você vai dividir apartamento? Deixa eu conversar com ele um pouquinho antes. Oi, você é o Tommy, né? Nossa, quantos anos você tem? Aí ele fala, 19. Cara de 40 anos. É engraçado que a mãe dele fala, acho que, eu também fiz 19 ontem. Mano, é bizarro. A mãe dele, tipo, tava muito desconfiada. Vão molestar meu filho, sei lá, mano. É bizarro. E, tipo, é estranho. Isso fica mais estranho conforme o filme vai rolando. E depois o filme fica pior um pouco. De você não entender nada sobre o Tommy. Ele é uma pessoa... Uma incógnita. Hiper misteriosa. Ele é muito... Do nada, ele é rico. Ele é absurdamente rico. E ele é uma pessoa muito excêntrica. E a grande questão do filme é essa. Eles vão pra Los Angeles, né? Eles começam a dividir apartamento lá. E eles começam a fazer teste pra ser atores. Até conseguem os papéis aqui e ali. Só que principalmente o Tommy, ele é muito ruim. E ninguém quer ele como ator. Só querem ele de uma forma. Só querem ele de uma forma. Qual é a forma, Guga? Qual é a forma que eles querem que ele seja? O vilão. Um vilão, mas o Tommy é o herói. Ele é o herói. Ele jamais vai se curvar com esses preconceitos aí. Ele é o travado, ele é um robô, mas ele quer ser o herói. E ninguém, todo mundo fica apontando a cara dele, você é vilão, cara, você é vilão. Sim. E aí tem uma outra cena shame que é no restaurante, ele encontra um produtor de Hollywood bem sucedido, ele fica, nossa, você poderia muito me dar um emprego. Eu sou... ele, não, você tem que ir lá e levar o seu currículo na minha agência. E aí ele começa a atuar na frente do cara mal pra assim, dá muita agonia. E aí o cara fala pra ele, sabe quando você vai atuar comigo? Nunca. Você é um péssimo ator. Não, é melhor ele falar assim, não, acho que não é nunca, ele fala acho que 1000 anos. E aí ele fala... nem daqui a 1000 anos. Nem daqui a 1000 anos. Aí o Tom fala, 1000 anos. Aí o Tom fala, e depois que passar 1000 anos, eu consigo atuar com você? Aí não, você não entendeu? Nossa, aí ele vai... E aí a gente chega na grande questão do filme. Ele fica decepcionado, ele volta pra casa. E aí teve mil tretas nesse meio tempo aí, quando eles estavam morando juntos, o Tommy e o Greg. Porque o Tommy, mano, parece muito, isso não fica confirmado no filme explicitamente, isso é implícito. Mas parece muito que o Tommy tava apaixonadão no Greg.
E o Greg achou que era só amizade. Sim, um cara mesmo. milionário, te dá apartamento, te dá comida, você não precisa trabalhar, ele paga tudo. É. Um cara de 40 anos, você com 18 anos, tá tudo certo, só amizade, pô. Como eu falei, nenhuma amizade pode existir sem o interesse, seja sexual ou monetário. Claro que ela pode virar uma coisa depois, mas no início da amizade sempre tem isso daí, ó. Tem um interesse. Só uma coisa que você tá adiantando um pouquinho, é que eles têm um pacto, Guga. Ah, é verdade. É, exatamente. No dedinho, Eles têm um pacto de tipo, eles firmam a promessa de mindinho, porque o Tom é esquisito, né? Ele fala que promessa de mindinho é uma promessa universal porque o Greg tá desacreditado, ele não consegue nenhum papel. E ele fala assim, mano, não, vamos fazer uma promessa de mindinho, a gente vai ser atores famosos, a gente vai conseguir. E uma promessa de mindinho não pode ser quebrada. E aí chega até o momento onde o Guga tava, que é quando ele tem a ideia, porque o Greg fala pra ele que ele devia escrever o filme dele, só que ele fala meio com uma zoeira, né? Tipo, que se ele fosse o filme dele, ele seria o protagonista. É, aí o Tommy tem a epifania dele. Ele começa, não, eu vou fazer o meu roteiro, vai ser um drama. E não sei o que, aí ele vai chegar e falar, o nome do filme vai ser The Room. E aí ele começa a escrever. É mó bizarro, porque depois que ele escreve, ele chama o Greg assim e fala, Greg, eu escrevi o roteiro, eu quero que você leia. Aí ele põe assim o roteiro na frente do Greg, aí o Greg fala, beleza. Aí o Greg tá comendo assim, ele, não, eu quero que você leia agora. E aí ele fica esperando o Greg ler o roteiro. E é um roteiro enorme. Ele espera ele ler o roteiro inteiro. E aí ele fala, legal, bacana, legal, a gente vai... Mas como é que a gente vai fazer isso? E aí o Tommy começa a tirar a mão do bolso e, mano, ele banca 6 milhões de dólares pra fazer esse filme. E é bizarro, porque no começo ele realmente estava empolgado, ele vai e contrata uns caras profissionais pra fazer, ele chega na loja de equipamento dos caras, é muito bom essa cena também, e aí os caras chegam e falam, não, você quer alugar equipamento? Pô, equipamento é tanto, X, e se eu comprar os equipamentos? Aí os caras, o equipamento custa 10 mil dólares, você vai comprar o equipamento? Ele falou, eu compro todos. E aí a galera fica tipo... Aí vamos conversar ali no canto. Aí eles voltam, a gente dá desconto se você alugar aqui o nosso set do fundo pra filmar. Aí ele fala, beleza, fechou. E mano, ele bancou praticamente. Não, e o que é mais bizarro que você não falou, que é o dobro do negócio, é porque as pessoas na época eram acostumadas a gravar de uma forma, né? Que eu sei se era analógico ou digital, não lembro certinho. Só que ele gravou o filme nas duas perspectivas da época. Então ele gravou 2 filmes e um filme só. Sim, ele pediu as 2 câmeras. Inclusive ele deixava, só que ele foi esperto, né? Porque uma câmera ele deixou pra filmar o filme e a outra... Meio? Só um pouquinho. Da parte dele. Mas ele gravava a equipe fazendo o filme. Tanto que ele ficava vendo pra ver se as pessoas iam falar mal dele. Isso é meio estranho, porque ao mesmo tempo que o Tommy parece uma pessoa que não dá a mínima pra existência das pessoas... Ele se importa muito com o que os outros pensam dele. Tipo, ele fica realmente chateado. E o Greg, nesse meio tempo, mano, é uma cena icônica também, que ele e o Tommy vão comemorar que eles vão fazer o The Room numa balada. Não, e toca muita música açucarada. Aí... E o Tommy conhece todas as músicas açucaradas. Greg... Isso que já dá mais intuito daquela fantasia que a gente fica criando no filme inteiro, mas segue. E aí o Greg conhece uma barman lá e ela começa a conversar com ele e tal, e já rola uma química. E aí, tipo, o Tommy percebe que ele tá conversando com a barman lá, e aí ele fica, Greg, come on, tipo, sai daí, cara, vem dançar. E aí temos a cena mais bonita. É uma cena... Mano, o James Franco, ele tá de parabéns, porque é irreconhecível. Ele tá perfeito, cara. Parece... Se você assistiu, como eu falei, assiste o The Room antes e depois assiste esse filme... Só uma coisa. Assiste ator, legendado. Não assiste dublado. Não tem como.
Assiste. Os, Não, os dois, assiste legendado, porque você tem que pegar o legends, sotaque a do voz. Tommy, que é horroroso. E, mano, é absurdo como o James Franco incorporou isso nele e ficou perfeito, cara, perfeito. E, inclusive, isso é legal de citar, que o ator que faz o Greg é irmão do James Franco. Aí a gente já vai para os personagens, né, tem uma basicamente, cena... esse trecho. O protagonista é James Franco como o Tommy, e o amigo Greg, Sim. que é o David Franco. Mas aí, você vai falar que cena? Sim. Não, só ia dizer que teve essa cena da dança que foi muito boa. E é ali que começa o romancezinho do Greg e Camina, porque no começo, quando a gente assistiu o filme, pensei que essa cena não ia levar a nada. O Greg tem um relacionamento, não tem nada a ver. Mas na verdade tem um peso bem grande pra parte da frente quando eles estão gravando o filme, porque uma parte do filme ser como também foi parte de birra do Tommy com o Greg, porque ele tava nesse relacionamento. Sim. Pelo que dá a entender o filme. Tommy é muito ciumento, não sei se é só amizade, então... porque o Tommy parece uma pessoa solitária. Então, esse é o problema. Não dá pra saber se o Tommy era homossexual e ele tava super afim do Greg, e aí o Greg tem um relacionamento e deixou ele chateado porque ele perdeu a sua chance com o Greg. Ou se o Tommy é só uma pessoa muito solitária e ele pensou, cara, agora que o cara tá namorando, ele não tem tempo pra mim e eu tô simplesmente sozinho de novo. Então, sim, nos porque, dois tipo, da metade pro filme constrói muito que ele é afim, da outra metade parece que é só muita amizade. Então, eu achei muito bacana essa brincadeira que eles fizeram na criação do filme, porque nada é explícito, né? É muito mais interpretativo, depende da sua visão com o filme. Isso é bem bacana. Mas personagens, Guga. Só tem dois que a gente deve destacar, que a gente já tá falando sobre eles, né? No caso... no caso é o Greg, Franco, mas também uma coisa que a gente tem que citar é que eles são os personagens dele dos filmes, né? Que é o Johnny, que é o Tommy, né? Que lá no The Room ele é o Johnny. E eu esqueci, como é o Greg? Como é o nome do Greg, você lembra? Putz, no The Room... Deixa eu ver aqui. Vê aí enquanto... no The Room, o Greg é Mark. É o Mark, pô. O grande Mark do Hey Mark. É, o Hey Mark. Então, esses dois são os únicos personagens realmente relevantes. Tem muita participação especial no filme. Caramba, esse filme, porque até antes de começar o filme, eles fazem meio que eu não sei, como se fosse o mesmo... Não é uma entrevista, como é que você falou? É um documentário das pessoas querer entender, para muitos comediantes e muitas pessoas da época, imagino, que pra gente não teve esse boom, né? O filme ficou mais famoso há um tempo com a internet, né? Mas de entender o que se passa, porque o filme é muito, muito bizarro, The Room, né? Nesse sentido. Sim. E aí as pessoas ficam documentando, conversando sobre, muito comediante, e aí muitos dos comediantes também estão no filme, né? Sim. Isso a equipe do James Franco toda tá ali, né? Seth Rogen, os caras que trabalham com eles em vários filmes estão aí também. Mas o nepotismo hard é que também tem um terceiro Franco. Que pra mim, esse terceiro Franco, que é o Tom Franco, parece o... Qual é o Coringa? É o Rick Ledger. Na moral, o Tom Franco, né? Principalmente na foto dele que ele usa, ele parece o Rick Ledger. É muito bizarro, mano. Depois dá uma olhada. Depois eu vou dar uma olhada, mas... É bizarro também, porque eu acho que isso foi uma própria homenagem e também uma referência ao The Room, mas esse filme, a direção dele e a produção dele é pelo James Franco. Ou sim. É muito genial isso. Ele fez igualzinho ao Tommy, assim, de tomar a frente do filme. E isso é bem da hora. O James Franco é um bom diretor, porque o filme é muito bom. Nossa, ele é muito bom porque... É claro que ele se sustenta na história que já existe bizarro, mas toda a construção, toda a comédia e todo o drama é bem bacana. Caramba, que filmão. Sim. Só cenas que a gente tem que citar aqui em cima é que quando ele começou que a gente já citou outra personagem, né, que é a Juliet, só por cima, que ele começa a tentar procurar a história, né, que ele constrói do filme, que é a própria do The Room, né, é um cara que tem amigos, tem uma vida perfeita e começa a dar muito ruim na vida dele em todo sentido, né, todos os amigos dele, o melhor amigo dele trai ele, né, os outros amigos dele ficam meio que não apoiando ele, não sabe, tipo, confortar ele na situação, a mulher dele é uma escrota e segue isso daí. Aí eles estão atrás do elenco, né, pra esse filme. Aí ele começa a fazer várias audições, né, aí chega até a Juliet, que acaba pegando o papel, né,
Ela... Ele vai insinuando pra ela, né, que ele quer que ela faça uma cena lambendo um sorvete, um picolé. Aí ela começa a lamber, e aí parece que ele tá na cabeça dele, né, tipo, poder, eu posso fazer você dançar, macaco, né? E fala assim, não, lambe esse sorvete rápido, vai, lambe esse sorvete rápido. Agora, esse sorvete tá derretendo, chupa ele rápido, vai, tem que ser mais rápido. Faz assim, Não, calma. Aí a menina percebe, né, tipo, mano, isso daqui é um filme mesmo? Vocês estão me zoando? É um pornô? Não fala diretamente, mas dá pra entender, né? Aí o Tommy... Não, ele é o Tommy que fala, né? Ele fala, calma, não é um então, também ele fica chateado com isso. Não, só faço filmes sérios, isso não é um pornô. Mas era muito, tipo... Realmente a série de pornô parecia outra coisa que ela tava fazendo, muito engraçado, assim. Momento de graça. É muito de graça, cara. E é aí que a gente tem várias pessoas que entram na produção, assim... São muito iguais aos atores do The Room, os que interpretam ali, pegaram uns personagens parecidos, apesar que a menina que faz eu esqueci o nome dela, agora que você acabou de falar, a que faz a Juliet é mais bonita do que a atriz que faz ela em The Room, isso sim, é muito mais gata. Mas é que Juliet é o nome da pessoa, eu acho. Eu esqueci o nome dela. É Lisa. Ela interpreta a Juliet, interpreta a Lisa no The Room, né? Mas é assim, a que faz esse filme é muito mais gato. Muito bonito. Mas é engraçado. Mas seguindo aí. Só uma participação especial que a gente citar, tem várias participações, né? Como a gente citou. Tem o Pita, mas tem o Breaking Bad no filme. Sim. Ele tava gravando aquela série alguma coisa The Middle, esqueci Malcolm. o nome. É muito boa. Malcolm The Middle. O Greg é convidado pra fazer uma ponta. E essa cena é muito bad, mano. Porque ele tinha acabado de sair da casa do Tommy. E eles tiveram uma treta, né? E aí ele chega pro Tommy e fala: Tommy, a gente pode fazer as tomadas da semana que vem em outro dia? Porque eu vou gravar só uma cena lá na série, e pra mim pode ser muito bom pra minha carreira. E o Tommy vira pra ele e fala: não, você vai ter que tirar a barba e gravar com a gente aqui, ou é isso, ou acabou pra você no filme. Não, coisa que é que o Breaking Bad, né, fala pra ele que, nossa, com essa barba você daria um bom lenhador pra cena. E aí o Tommy fica falando, não, agora você tem que tirar a barba, você não pode, só porque ele contou a história, o cara fica... Tommy, ao mesmo tempo que você gosta dele, você odeia ele. Sim, é que você vê o quanto ele é possessivo com o Greg, assim, do quanto ele, tipo, ele manipula o Greg a favor dele, mas foi bom esse momento que ele saiu da casa do Tommy, porque eu acho que foi quando o Tommy começou a entender que o Greg não ia ficar sempre do lado dele, né? Tanto que ele volta atrás, ele meio que dá uma, entre aspas, desculpa depois das gravações do filme, mas é bizarro porque depois que ele sai da casa o Greg sai da casa do Tommy, mano, ele faz o set de filmagem virar um inferno. Ele começa a gritar com a galera, a falar: eu pago vocês. Chegar atrasado. Eu faço... exatamente. Aí tem aquela cena horrível dele fazendo a cena de sexo. É que a gente já assistiu a versão capada, mas eu já tinha visto isso na internet. Agora, a construção pra chegar nessa cena é bizarro demais. Acho que não tem nem palavra pra descrever. É melhor você assistir pra você entender. Uma outra participação legal é que a co-direção do filme, né, é com o Seth Rogen, né? Ele é como se fosse o assistente de direção ali nas cenas. E aí é engraçado porque ele é supervisor do roteiro e assistente de direção ali. E ele fica olhando e pensando, mano, esse cara sabe onde é o buraco? Tipo, ele tá metendo a barriga dela, sei lá, ele tá fazendo um movimento todo errado. E aí ele chega pra todo mundo com um tapa-sexo assim no pênis. E fala, eu quero que a minha bunda apareça no filme. Minha bunda tem que aparecer. Que ela vai fazer sucesso. E nossa, mano, é umas cenas vergonha alheia. E aí até o estopim, né, quando ele briga com o Greg finalmente, que o Greg não aguenta, ele tá insuportável. E aí eles já tinham gravado as últimas cenas. Depois que eles gravaram as últimas cenas, o Tommy, ele demite todo mundo, contrata uma nova equipe, que é onde aparece o terceiro Franco, e vai jogar bola com o Greg lá
numa área isolada, É nada pra a replicar ver. como eles fizeram a Aí amizade, né? Porque eles jogaram bola, né, na primeira vez, Do inclusive. The Room tem sido... O Tommy Sim, joga mal é muito engraçado ele jogando. Não, e aí eles têm uma treta feia e eles param de se falar um tempo, né? E aí nesse meio tempo o Tommy finaliza o filme. E aí a gente vai pro grande finale desse filme, que é o Tommy voltando pra falar com o Greg que vai ter a grande premiere do filme. Que é pra eles irem juntos e tal, porque ele fez parte. E aí o Greg tá pouco já tá bravo e ele apela pro emocional com... E a promessa do Mindinho. E aí o Greg não consegue, ele fala, realmente, a promessa do Mindinho não tem como. E aí eles vão lá pra premiere. É muito boa a cena da premiere, porque eles passam de limousine e tá todo mundo esperando eles. Eles passam e aí eles passam reto. Aí o Tommy fala, calma, a gente vai fazer um drama, a gente vai voltar. E aí é a cena que The Room é passado para as pessoas assistirem. E assim, tipo, essa cena eu não imaginava que ela ia ter no filme. Achei que ia acabar antes, tá ligado? Então, eles chegam lá e eles exibem o The Room, né, pra galera. E tem, tipo, é um momento que é muito dúbio, porque eu pensei que o pessoal ia vaiar, mano. Eu não achei que eles iam ter ninguém que fosse nem, tipo, olhar. Então, começa com isso daí, né? Das pessoas passando vergonha, só que aí ri muito, casca um bico, porque é realmente a sensação que você tem quando você assiste The Room. É literalmente, eu assistindo The Room ali com o pessoal. Só que o Tommy, como ele queria fazer um filme conceitual, sério, começa a chorar, né? Tipo, mano, o pessoal tá rindo de mim, porque sempre riram dele na vida dele, né? E aí ele leva pro coração, né? Tipo, tô tirando sarro da minha cara e eu não tô gostando disso, não. E aí ele sai do cinema, ele sai tristaço e o Greg vem dar um discurso pra ele e fala, mano, por que você tá triste? O seu filme tá divertindo as pessoas, elas estão rindo, elas estão curtindo. Olha lá, você tá fazendo a alegria das pessoas. Não, calma. Novo, Antes, tá só você vai descrever essa cena, né? Sim, do filme? A cena final, né? Descreva aí. Ele chega e abre a porta. E ele está lá. E o Johnny, não é o Tommy, é o Johnny, está lá e ele... não, e aí ele pega a arma. E aí ele... Não. Antes na própria boca. Aí isso conseguiu do jeito mais... Guga de ser aí. Calma, Guga. Assim... Essa cena no filme, lá no The Room, é aquela cena onde o Tommy dá um arrasta pra cima, né? Com a arma dele. Só que o que rola? Nesse momento do filme, as pessoas começam a gritar, tipo, quando tá todo mundo eufórico, o filme rindo pra... E começam a falar, nossa, atira! Todo mundo da plateia, eu pensando, mano, isso é muito creepy. Muito creepy. Pra mim, eu achei creepy, não sei, o Google não viu. Não, eu achei muito. Eu tinha esquecido por um instante essa cena, você me lembrou. Mano, quando ele pega a arma antes de ele atirar, o pessoal falando isso. Comemorar, tipo, e quando ele atira, o pessoal começa a comemorar. Eu entendo que é tipo um universo lúdico, tudo aconteceu, mas sei lá, eu achei bizarro. Você torcer, eu sei que era ruim, mas torcer pra alguém se matar em si, não tipo ser assassinado, ou coisa assim, acho mais. Exatamente. Tipo, você torcer pra alguém ser assassinado num filme, uma coisa assim, até que vai, mas a pessoa tirar a própria vida, você tá comemorando muito hard, é bizarro. Eu achei. Não, e é bizarro que ele depois de dar Não, isso daí é antes, é só na atuação dele mal lá no filme, mas é isso. Não foi, não. Ele primeiro ele atua, né? Mal lá, dele quase transar com o vestido da Juliet, né? Da coisa. E aí depois ele dá um tiro e morre. Só que na primeira vez que ele atuou, ele fez ao contrário. Aí acabou o filme e as pessoas começaram a aplaudir, mano. Elas começaram a rir muito, a aplaudir. E aí vem as informações, né, do final, falando do filme real, que ele foi considerado uma obra-prima cult, que pouca gente, assim, gostou de fato do filme, mas muitos aclamaram como engraçado. E o filme fez um certo sucesso e ele se pagou com o tempo. Mas é claro também, né? Porque o investimento do filme é mínimo, é 6 milhões. Tipo, com certeza ele ia se pagar, né? Depende, né? Tem filme que não consegue se pagar, mesmo com o investimento. É que 6 milhões é muito pouco pra um filme, mas tirado de um bolso de uma pessoa é muito. E pra ele não foi nada. Porque duas coisas que a gente tem que levantar nesse final é que
O Tommy barra Johnny barra Tony de James Franco aí, mas o personagem mesmo real é que ele é uma incógnita que ninguém sabe como ele é rico. Ele é uma pessoa misteriosa, ele mente a idade dele, ele mente a identidade dele, e uma coisa que a gente não fala, ele mente de onde ele é, né? Primeiro, porque ele tem um sotaque horrível, ele fala que é da Nova Orleans, quando é? Sendo que ele tem um sotaque muito bizarro. Nova Orleans, só que assim, no... isso aí a gente acabou descobrindo. No Wikipedia dele, a gente descobriu que ele, na verdade, ele é da Polônia, né? E o Greg deu uma entrevista falando, o real Greg, né? Deu uma entrevista falando que ele que o nome Tommy Wiseau não é nem o nome dele de verdade. Que ele já teve um outro nome quando ele esteve na França, que era Pierre. E que... Cara, perguntaram pra ele como é que ele juntou dinheiro pro filme The Room pra pagar o filme. Ele disse que ele vendia jaquetas de couro da Coreia do Sul. Mano, é muito bizarro. Mas isso é da hora, porque realmente sei lá, é como você vê se... Ele construiu uma mitologia. Exatamente, em cima dele. E aí ele é bizarro. Isso é muito legal, isso é muito legal do filme. Tudo isso aí. Tanto que assistir The Room antes e os dois é um combo perfeito. É como se fosse a continuação do filme e você seguia toda a construção e... Cara... Exatamente. Então ele é mentiroso, rico, que ninguém sabe, mas ele descobriu que o nome dele ninguém nunca sabe, mas é um nome falso. E que ele não tinha 18 anos, né? Isso era óbvio, mas ele dizia que tinha. Ele, na verdade, ele tinha 47 na época. Bizarro. Só uma coisa antes de você dizer as notas, Guga, só que o próprio ator do Tommy, ele aparece no final, na cena pós-crédito, com uma piadinha e tal, ele se zoa, ele e o James Franco. E... a última coisa, né, que era só mais relacionada a isso, é que ele gostou do filme porque apoiou a ideia de que ele não é um vilão. Ele realmente não é um vilão em si, né, porque ele não gosta de ser chamado de vilão porque ele é esquisito e tal, mas ele só é uma pessoa muito excêntrica e muito possessiva, mas ele não é uma pessoa. Eu acho que até ele deve ter reconhecido que ele exagerou com alguma coisa. Sim, tanto que ele gosta do filme, né? Mas o ponto de loucura dele é que ele gosta que não é um vilão do filme. E realmente ele não é um vilão, ele é uma pessoa ruim que entende os erros dele no final. Mas é isso. Bora pras notas? Bora pras notas. Guga. Cara, eu acho que esse filme ele complementa The Room. Ele faz The Room ficar melhor, porque eu entendo agora outras coisas e tem uma filosofia de saber como aquele filme saiu e me deixa um gosto melhor do filme do que ele já era. Eu acho que se você já assistiu The Room, tem que assistir esse filme. Pra você ter uma noção de como é que era. Mesmo que ali seja, com certeza, estereotipado, exagerado as coisas. Eu não imagino que seja tão diferente na vida real. Porque o Tommy é um personagem, uma pessoa muito excêntrica. Mas assim, levando tudo isso, eu acho que é uma nota 8. Com louvor, cara. Eu só acho que ele não é um 10, porque... alguns momentos do filme ele fantasia muito. Mas tudo bem que, assim, não é um problema. Mas tem horas que fica, mano, é sério, tipo, é real isso. Tipo, parece muito inventado na hora. Sim, pra encher lacuna. E tem personagens também, tipo a namorada do Greg, que não acrescentam nada. Ela serve só pra um momento lá de briga, mas não tem exploração, são poucos personagens. Tudo bem que o filme é curto. Mas em tudo que ele propõe ele é bom. Eu acho só que ele não é perfeito, porque ele também é um filme que não dá pra... Ele não tem fator replay. Se você reassistir, ele perde um pouco da graça. Então eu acho que ele não é perfeito, mas em tudo que ele propõe ele é bom. A primeira vez que você assistir vai ser ótimo. Então ele é um 8 com louvor pra mim. Ele não precisa muito mais disso, mas ele não tem o fator replay e tem alguns probleminhas, mas são bem superficiais. Boa. E você, Takashi? Minha nota pra esse filme é 9, mano. 9, porque, caraca, que atuação do James Franco. Realmente não tem como, porque até na cena pós-crédito ficar mostrando. O irmão dele não atua tão bem, eu acho que não me identifiquei que ele era o Greg lá, que nem lá no filme, não era o coisa. Não achei tão wow, mas o James Franco dá um show, porque ele realmente entrou, ele parece que tá possuído pelo coisa ali. É claro que provavelmente ele deve ter ficado fascinado pela zoeira e começou a imitar, só que é um ponto de que já era, tava na cabeça dele até um ponto que ele quis fazer um filme disso. E é claro que esse filme é bizarro pra existir, tinha que ser da A24, né?
Que a 24 dá porta pra esse cinema experimental que... Essas bizarrices. Eles são, tipo, você quer fazer um filme experimental que ninguém ia bancar? Ou que a gente não ia até ponto? Aqui você consegue. Mas de qualquer forma, mano, um 9. Caraca, que filme. De verdade, eu me diverti muito, me surpreendi pra cacete. Realmente melhorou muito The Room, tanto a experiência quanto isso e... Foda. Realmente, fator replay, você teria que esperar muito tempo, mas eu acho que aconteceria que nem o Devil Within 2, que se saber das coisas possa ser que estrague, mas de qualquer forma, um novão. Tá? De parabéns, filme. Nesse caso, pra gente poder fechar bonitinho, eu vou subir minha nota pra 9 também, porque a média não vai ficar 8,5, não quero média quebrada, esse filme merece um 9 de nota. Fechamos então com 9, é uma boa recomendação, 9 super radioativo aí, assista The Room. Mas só uma coisa, ele só funciona se você assistiu The Room antes. Isso. Então, assista The Room, depois assista esse filme, você vai ter uma ótima experiência. E se você já assistiu, comenta aí embaixo o que você achou das duas pérolas. E você acha que o Tommy é desse jeito mesmo? Você acha que é só uma invenção? Que os caras exageram um pouco dele ser tão misterioso? O que você acha aí? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like, ajuda bastante a gente. Se inscreva! Se inscreva no canal. E eu vejo vocês no próximo Cine Quinta. Falou!